aqui, Pai, pelo esse convite que o Senhor tem nos proporcionado por nos amar, em nome de Jesus Cristo. Agora, eu gostaria muito que você redobrasse sua atenção e ouvisse essa palavra. Essa palavra, ela pode trazer os cuidados de Deus enquanto você estiver nessa terra dos viventes. Enquanto você viver nessa terra dos viventes, essa palavra pode cuidar de você. Eu creio dessa forma, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta, ela se cumpre. Então, quando ele revela que a palavra dele não volta vazia, ela vai ficar na minha vida enquanto eu estiver nessa existência. Quem pode dizer amém? Quem crê dessa forma, diga graças a Deus. Então, escuta isso, olha aqui, querido. Eu verdadeiramente, eu vivo examinando a Escritura pela misericórdia de Deus, não como, sabe, um protocolo. Eu vou pegar a Escritura hoje, vou pegar... Não, pelo protocolo não. É você ter vontade de se relacionar com Deus, porque Deus é a própria palavra. E aqui ele revela algo que faz parte dessa congregação, faz parte da minha missão e da sua missão. O que você vai ouvir faz parte da sua missão e da minha missão e a missão dessa igreja. Então escuta isso, querido. Escuta, é Deus falando comigo, contigo. Ele conta comigo? Sim. Ele conta com você? Sim. Agora, a oportunidade é dada, mas a oportunidade, eu aprendi isso aqui com o Diácono Carlos Alexandre. A oportunidade, ela não se perde. Se eu não recebo aquela oportunidade, a oportunidade passa para o outro. Ela não se perde. Quem está entendendo? Diga amém. Então a oportunidade foi dada a mim e a você, de estarmos aqui essa noite. Então ouve isso, em nome de Jesus. Naquele dia, escuta isso. Atos capítulo 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição. Deus trabalhando através de pessoas para que o evangelho chegasse até a mim nos dias de hoje, para que o evangelho chegasse até você nos dias de hoje. Olha como é que esse povo pagou um preço para o evangelho chegar até a mim e chegar a você. E quantas gerações estão por vir que de repente através de nós eles vão ser alcançados também pelo evangelho. Porque nesse tempo havia uma perseguição, mas homens de Deus se levantaram para dar continuidade na missão que Deus confiou a eles. Isso é extraordinário. A perseguição aqui era cruel, mas glória a Deus que esses homens deram continuidade na missão que o Senhor Deus confiou a eles, para que fosse divulgado o Evangelho. E o Evangelho chegou até a mim, até você, nessa geração. Então, através de nós, o nosso descendente, os amigos dos nossos descendentes, podem também vivenciar o Evangelho através da nossa geração. Então, a perseguição existia. E glória a Deus pela vida desses homens, que não desanimaram, não deixaram se levar pelo desânimo e, continuaram, mesmo perseguidos. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então ali aconteceu um reboliço. Eles tiveram que ir para outras cidades, mas não desanimaram, não desistiram. A missão que Deus confiou é tão lindo. Domingo nós vamos falar de posição e posicionamento. O Espírito Santo falou comigo hoje. Posição e posicionamento. Tem diferença? Querido, nós vamos ver domingo aqui. Querido, em nome de Jesus Cristo, eu fico agraciado por Deus, Senhor. Como é que o Senhor deposita uma confiança em mim dessa forma? O que o Senhor vê em mim que eu não vejo? O que Deus vê na gente? Quando Ele deposita uma confiança, o que Ele enxerga em nós que nós não conseguimos enxergar? Entremente, versículo 4. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, querido. Oh, glória a Deus! Eu fico grato a Deus. Meu Deus, o Senhor soube escolher esses homens, que esses homens perseveraram. Filipe, esse então eu me identifico. Eu vejo essa igreja como,
com um chamado de Filipe. Eu vejo essa igreja aqui nesse lugar, nessa rua escura, diante dessa praça, Deus colocou essa igreja aqui. Eu me identifico, sabe, com essa missão, com esse ministério de Filipe. Escuta isso. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões, versículo 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Olha só, um homem só, hein, querido. Deus, ele verdadeiramente, ele viu que aquele homem estava disposto. O que ele fez? Ele concentrou naquele homem uma unção sobrenatural, querido. Deus só confia em nós aquilo que ele encontra no nosso coração. Ah, eu quero isso, quero. Deus vai se examinar para ver se pode confiar aquilo que você quer através do seu coração. Escuta isso. Ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, porque ele pregava a palavra, querido. Como é que acontecia esse reboliço todo, pastor? Como é que havia essa situação do sobrenatural? Está escrito aqui, o versículo 4. Ia por toda parte pregando a palavra, querido. Os espíritos imundos, ó, o olho grande, a inveja, a macumba, a enfermidade, seja lá qual for o nome do espírito imundo, não consegue resistir à palavra. Querido, é dia de ouvir a palavra, eu quero, porque eu estou num processo de libertação. É dia de ouvir a palavra, eu quero, estou no processo de santificação. Ora, versículo 9. Ora, havia ali certo homem chamado Simão. Olha só, olha o Senhor Deus cuidando de vidas. Que ele examina. Esse Simão era verdadeiramente uma pessoa usada pelo inimigo. Mas ele era tão perseverante, ele era tão comprometido com o inimigo, que Deus falou, ele vai ser comprometido comigo. Do jeito que ele é comprometido com o inimigo, ele vai ser comprometido com o meu evangelho. Muitas das vezes é assim que acontece. Por isso Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Querido, quando você vê uma pessoa assim, toda assim, fala, qualquer dia Deus está tomando para ser servo dele. Porque o nosso Deus, ele olha lá na frente. Ele não olha o Sérgio Macário como ele era. Ele me olha como eu vou ser. Porque é ele que vai fazer a transformação. Ele olha o Max, não como ele é, mas como ele vai ser, Max. A transformação vai vir porque Deus tem um plano para cada um de nós. Por que eu só falo isso? Porque quando ele tirou a gente do império das trevas, já vem gerado nessa transformação, já vem gerado o plano redentor de Deus. E nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos de Deus. Então eu glorifico a Deus. Glorifico mesmo a vida de Deus. Porque aqui nós pregamos a palavra. Os espíritos imundos sabem que nós estamos pregando a palavra aqui. Os espíritos imundos sabem que aqui é um lugar que prega a palavra, que liberta, que incomoda as trevas. Porque a gente vê a diversidade. Porque não é fácil chegar, querido. Não é fácil chegar. Agora, quando a gente vê essa diversidade, a gente fica, Senhor, é porque a gente está indo na direção certa. Na direção certa. Quando nós estamos indo na direção certa, os contraditórios aparecem. Quem pode dizer amém, querido? Ora, havia ali certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, grande, mágico, grande, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem, ele é o sobrenatural. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém,
deram crédito a Filipe. Olha, Filipe entrando num cenário para mudar aquele cenário. As pessoas estavam envolvidas em ilusões, estavam envolvidas em situações que o inimigo estava gerando para enganar. Aí Deus mandou um servo. Essa igreja aqui, estrategicamente, está aqui justamente para despertar. Querido, não baixa a guarda. Querida, não baixa a guarda. Existem adversários. Às vezes, você está caminhando num lugar que não está vendo nenhuma interferência do inimigo, é porque você está indo para o lugar que ele está desejando que você vá. Então, o pastor tem que estar, olha, querida, não baixa a guarda, querido, vamos embora. Olha, vamos buscar esse Deus. Vamos ouvir a palavra que liberta, vamos ouvir a palavra que cura, vamos ouvir a palavra que prospera. Não vamos abrir mão. É isso que Deus todo o tempo está nos chamando a atenção. E aqui, sabe, esse homem, ele viu a adversidade. E ele falou, não, Deus é que vai fazer a obra, mas eu vou pregar o evangelho. E ele começou a pregar o evangelho, e aquele mágico, escuta isso, começou a ter um interesse. Glória a Deus por isso. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim os homens como as mulheres. O próprio Simão, olha, misericórdia, Deus é tremendo. Deus, ele sabe, ó. Os olhos de misericórdia estão aí, ó, buscando com quem ele pode contar. A verdade é essa. Nosso Deus, ele pode agir? Pode. Da forma que ele quer? Sim, mas ele quer interagir com homens e mulheres. Quando eu olho, isso aí é uma parte de domingo, mas olha, quando eu olho para Noé, quem já ouviu a história de Noé? Levanta a mão aí. Tem alguém que ainda não conhece a história de Noé? Ah, não. E aí quando você examina, isso é para domingo, mas eu estou falando aqui. Deus, ele podia chegar para Noé e falar assim, ó, está aqui a arca pronta. Está aqui a arca pronta. Ele podia fazer? Sim. Ele podia realizar? Sim. Ele podia trazer a existência uma arca? Sim. Noé, está aqui a arca. Mas Deus falou assim, prepara a arca. Sabe quantos anos levaram? 120 anos para Noé preparar a arca. Mas nesse inteirinho, Deus foi trabalhando na vida dele, foi trabalhando na vida dele, foi trabalhando na família dele, foi trabalhando, querido. É esse Deus. Muitas das vezes ele quer te dar, mas antes de dar, ele quer te preparar. Ele quer te condicionar. Ele quer que você tenha comprometimento com ele, ele quer que você tenha intimidade com ele. Pô, querido, quem está entendendo? Diga amém. Isso é para domingo, mas é Deus falando conosco. Deus podia falar, está aqui a arca. Não, faça a arca. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, ia sendo batizados, assim homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé. Querido, o próprio Simão, ele tinha lucro, ele tinha verdadeiramente recursos através das suas mágicas. O diabo usava ele para fazer mágicas. Então, ele tinha obtido riquezas através da mágica. Mas ele foi tocado pelo evangelho. Ele foi tocado pela palavra. Por isso essa porta está aberta. Eu creio que essa porta vai continuar aberta, porque nós vamos ver aqui o quanto Deus ama uma alma. E quanto ele investe para alcançar essa alma. Quanto ele investe, doutora Jo, para alcançar uma alma. O próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, meu Deus, eu fico impactado. Não tem coração duro, não. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados por esse cidadão que estava cheio da presença de Deus. E ele, sabe, ele chegava nos ambientes, ele contagiava, a ponto de contagiar esse mágico. Querido, receba a unção para contagiar teu filho,
Receba unção para contagiar a tua filha. Receba unção para contagiar os netos. Receba unção para quando você chegar no trabalho, o sobrenatural acontecer a teu favor, querido. A inveja, ó, o olho grande, os embaraços, ó, a miséria, ó. Porque é isso que acontecia com esse cidadão chamado Filipe. Quando ele chegou, começou a pregar a palavra, os demônios, ó, os espíritos imundos. É isso, a minha missão é a tua, querido. Estarmos cheios da presença daquele que nos ama. Agora escuta isso, ó. Filipe, sobrenatural, né? Glória a Deus. Eu amo essa passagem. Eu gosto de pregar sobre essa palavra. Desse momento de Filipe. Versículo 26, Silvia. Missionária. Um anjo do Senhor, escuta isso. Filipe fazendo o sobrenatural acontecer, o macho se rendendo a Deus, foi batizado. Versículo 26. Um anjo do Senhor, escuta isso. Falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para outro lado do sul. Olha Deus, hein? Mas, meu Deus, aqui eu estou, entendeu? Querido, por isso que nós vamos pregar sobre posicionamento. Posição, posicionamento. Dispõe-te e vai para outro lado do sul. No caminho desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Quer dizer, esse homem ouviu um anjo e ele não ficou trocando, sabe, Não, ele ouviu, confirmou no espírito dele que era um recado de Deus, acabou. Ele não começou a negociar, nem começou, vamos para o culto, meu amado, é o Espírito Santo, ó. Eu não quero saber, eu escutei Deus, eu estou indo. Não tenta argumentar, querido, vocês estão nos assistindo à transmissão. Querido, é a voz, é a primeira voz que eu tenho que sempre dar atenção, a voz do Espírito Santo. Domingo é Santa Ceia, o Espírito Santo já está falando conosco, ó. Vamos dar atenção a essa primeira voz. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, o eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Quer dizer, esse homem era um homem importante para a rainha, para, aquele povo. Ele era, o representante de alto escalão. Ele tomava conta do tesouro. Quer dizer, problema de grana financeira não existia na vida dele. Não existia. Dificuldade financeira não existia. Mas ele, olha só, ele foi despertado para conhecer Deus. Que maravilha, né? O homem que, é ouro, tudo com ele mesmo. Mas ele foi chamado a conhecer Deus, querido. Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro. Vinha ele lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito de Deus a Filipe, aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías, perguntou, compreende o que está vendo, o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Olha o plano de Deus, que maravilha. Filipe estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Diga amém, diga, querido. Ele estava certo, no lugar certo, com a pessoa certa, porque Deus queria salvar esse eunuco. Essa alma para o Deus Todo-Poderoso valia mais do que o mundo inteiro, querido. E Filipe, ali, no processo, da missão que Deus confiou a ele. Que maravilha, querido. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca.
na sua humilhação, lhe legaram justiça, que lhe pudera descrever a geração. Porque da terra a sua vida é tirada. Quer dizer, estava falando sobre Jesus. Isaías, nesse momento, desse momento da Escritura, ele estava falando escatologicamente sobre Jesus que estava por vir. Então estava falando, a biografia do que o Senhor Jesus ia passar, mas ele não estava entendendo nada. Então ele queria entender. Aí esse homem cheio do Espírito Santo, Felipe, começou a falar com ele. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, começando por essa passagem da Escritura, e anunciou-lhe Jesus. Olha só o plano de Deus. Ele começou a pregar ali para aquele eunuco, dentro daquela carroça, que era uma carroça, fala carro, mas era uma carroça. Seguindo eles o caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, a iniciativa dele. O batismo é a iniciativa da pessoa. Eu quero. Deus convida. Olha, creio, seja batizado. Creio, então seja batizado. Porque aqueles que são batizados, preste atenção, diz a palavra de Deus, que ele já está ali com o propósito de ser justificado. Eu creio. O que impede? Não impede nada, porque você crê. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então, crer é importante para nós tomarmos uma atitude, para nos batizarmos. Por isso que nós não batizamos crianças. Por que não batizamos? Porque está escrito que eu preciso crer. A criancinha ainda não tem esse entendimento de crer. Agora, quando ela chega já na adolescência, ela já pode tomar uma decisão, aí ela crendo, ela pode se batizar sim. Mas bebezinho, como pode? Se a Escritura diz que para ser batizado precisa crer. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, fugir às orientações daquele que criou os céus e a terra. Ele ditou regras, porque ele é o Criador. E outra coisa que eu vou abrir um parênteses aqui. Pastor, por que o senhor batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E quando eu vejo, Pedro estava falando que nós deveríamos, eles na época, batizar em nome de Jesus. Pedro e os apóstolos falando, olha, vamos batizar em nome de Jesus. Mas o próprio Jesus orientou diferente. Pastor, era para batizar em nome de Jesus? O próprio Jesus eu tenho que seguir, não o que Pedro orientou, mas o que o Senhor Jesus orientou. Ele diz que, que nós teríamos que chamar essa missão de irmos, pregarmos o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus, a orientação que eu tenho que seguir, não é que Pedro orientou, e sim o que o Senhor Jesus orientou sobre batizar através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso a gente tem que aprender. Pastor, então o senhor ora sempre sobre o batismo? Sim, para que haja verdadeiramente uma obediência à orientação de Deus. Se eu creio, o que está impedindo de eu ser batizado? Nada. Ah, mas eu tenho que me consertar para seguir Jesus? Não, você segue Jesus e você é consertado. Não é preciso eu me consertar para seguir Jesus. Eu sigo Jesus e sou consertado, sou transformado. É um processo. Fecha parênteses. Seguindo eles, caminha fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água. Quem pede que eu seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crer de todo o teu coração. E respondendo ele disse, creio em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Filipe, cumpriu a tua parte. Agora tem outra missão. Querido, olha só, o processo é assim. Filipe saiu, de pregar para multidões, para pregar para um eunuco que estava desejando se relacionar com Deus. Querido, essa porta aqui, às vezes eu fico, Deus, querido, tem pessoas aqui que estão procurando sair da depressão, que estão precisando sair do gemido, do choro, e com certeza o Espírito Santo vai chamar para vir para esse lugar.
E aqui vai encontrar Filipes. Diga amém, diga. Aqui vai encontrar Filipes para fazer a obra redentora. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Que essa unção que estava sobre esse homem venha sobre nós. Que essa unção esteja sobre nós, concentrada em nós. Pai, pela tua misericórdia, assim como o Senhor concentrou essa unção em Filipe, que pregava, os espíritos imundos batiam em retirada, cura se manifestava, vida restaurada. Pai, que essa unção venha sobre essa igreja, sobre meus irmãos, sobre o corpo diaconal, sobre os obreiros, sobre todos aqueles que têm interesse de fazer a sua obra, como esse Filipe, um exemplo a ser seguido. Obrigado, Senhor, porque através de nossas gerações, outras gerações vão ser impactadas pela tua verdade. Obrigado, Pai, pelos meus descendentes, que através da minha biografia, meus descendentes venham a reconhecer o teu senhorio. Então receba aí no seu lugar, receba aí a presença daquele que te ama, pela fé. Olha aí, a igreja era perseguida, Filipe era perseguido, era uma situação adversa contínua, mas ele deu continuidade. Quando aparece uma adversidade, você tem que falar: Deus, essa adversidade eu creio que o Senhor vai me dar livramento, para que o seu nome seja glorificado. Então esteja preparado, sabe, para os inesperados da vida. É inevitável, igreja, é inevitável, sabe, você passar por situações inesperadas, é inevitável. Agora, ser derrotada pelos inesperados da vida, aí é opcional, tendo um Deus tão poderoso que você confessa. Então, em nome de Jesus Cristo, o que não está de acordo com o Evangelho na sua vida, começa a orientar você mesmo, começa a pregar para você mesmo, aonde não está tendo, sabe, a resposta do Evangelho na tua vida, em área da tua vida, faça essa pergunta a você mesmo e começa a discipular aquela área da sua vida, começa a discipular, começa a colocar o plano redentor naquela situação. Oh, meu Senhor Jesus, eu abençoo essa igreja, eu abençoo esse povo, Pai. Esse ano de 2024 vai ser um ano de grandes realizações. Eu creio que teu povo vai vivenciar, sabe, o Evangelho, os feitos do teu Evangelho, não só em nossas vidas, mas nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos dependentes. Em nome de Jesus, Senhor, cuida da tua igreja, cuida, meu Pai, desse povo, cuida, Pai, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, estarmos preparados para receber os eunucos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos estar condicionados a receber os eunucos, Senhor, para que possa aprender do Senhor Jesus nesse ambiente, nesse tabernáculo. Obrigado por essa pregação, obrigado por essa orientação, obrigado por esse incentivo, obrigado, Senhor, pelos teus feitos, que jamais sairá de nossas vidas, porque a tua palavra não volta vazia. Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Deus te abençoe, que você receba essa unção de Deus, que você receba essa unção de Deus, aonde você colocar a planta dos pés, que a bem-aventurança se faz presente, desde agora e para sempre. Amém. O Espírito de Deus está aqui. Que maravilha, eu creio. Operando em nossos corações. Sai daqui com a presença, não abre mão da presença de Deus, não. Trazendo sua palavra, leva essa palavra para a tua vida, leva essa palavra para a tua vida, poder. Que é a presença de Deus, leva. Ministrando sua graça obrigado, e Senhor. amor. Obrigado. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são. Glória. Os enfermos e doentes Vai, Jeff, são vai com tudo, Jeff. curados. Jeff, deixa eu te O ajudar. Espírito de Deus Seja está desse tabernáculo, seja um Filipe, Jeff. Pai, eu
quero contemplar. Contempla a presença daquele que te ama. Tua glória e majestade. Aleluia. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, não apenas no alto. Obrigado, Jesus, por esse culto. Santo lugar. Obrigado pela tua presença nesse ambiente. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono. Maravilha, igreja adorando. Igreja adorando. A igreja adorando. Caminho. Viva a libertação plena. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono. Ele se faz presente. Pra te adorar, Senhor. Que culto maravilhoso, exalta a Deus. Oh, leva-me à sala do trono. Pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono. Essa quinta-feira para te adorar, Senhor. Essa porta foi aberta para te adorar. Essa quinta-feira, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Deus é adorado nesse lugar, vai, filho, vai. E tu és adorado nesse lugar. Só abriu essa porta dessa quinta-feira para te adorar. Tu és adorado, tu és adorado. Oh, em todo tempo, Deus, tu és adorado. Só se você puder, levante as suas mãos e cante. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Essa porta foi aberta nessa quinta-feira para te adorar, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória. Em todo tempo nos rendemos a Ele em adoração. A Ele a glória. As palmas louvam o Senhor. Pra sempre, amém. Aleluia!
Olha, que Deus honre muito a sua vinda aqui. Porque realmente o nosso Deus foi honrado aqui nesse lugar. Nessa quinta-feira, eu creio que Deus, Ele se agradou do que nós realizamos para Ele. Obrigado pela presença de todos vocês. Domingo nós estaremos aqui cultuando esse Deus que nos dá o ar que respiramos. Domingo é Santa Ceia, é imperdível. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e que essa voz sempre seja a primeira voz da tua existência. Deus abençoe, bom retorno. A Ele a honra. A Ele. Deus abençoe, bom retorno, igreja!